Você nunca vai vencer guerras, batalhas externas, se você não vencer primeiro as guerras e as batalhas internas na sua vida, meu irmão. Aí você diz assim: pastor, por que você está dizendo isso? Escute e ponha isso no seu coração. Se você que está aqui nessa noite, domingo, início de semana, veio buscar a Deus com a sua família, sozinho, com um amigo, com uma amiga, escute isso, porque isso é o que Deus trabalha na vida de Gideão e quer trabalhar na sua e na minha vida. Se eu e você que estamos aqui congregados nesse ambiente de adoração a Deus, queremos uma mudança de ambiente, de ambiência, escute, nós precisamos correr atrás e ter conosco as declarações corretas que nos impulsionam internamente. Escute, Chaim, se nós quisermos essa mudança de ambiente que tanto desejamos, na casa, família, igreja, ministério, trabalho, vida financeira e tantas áreas da nossa vida, ambientes geral, meu irmão, se você quer mudança de ambiente, presta atenção, você tem que ter as declarações corretas e assertivas que vai te levantar por dentro. Quando você olha para a história de Davi, ele não tinha aos olhos do homem externamente muita coisa, mas Deus já tinha preparado tudo externamente para ele. Mas Davi, ele era alguém internamente triunfando, ele era um homem que internamente ele triunfava. Escute, ele é um garoto, ele está cuidando das ovelhas do pasto, mas escute, mas Davi tem uma confiança fora do comum, cara, porque quando ele vai para a batalha contra o gigante filisteu, Davi, ele sinaliza que, ainda que ninguém acredite, guarde isso, na sua vitória externa, ele é um cara que carrega vitórias internas, ele tem bagagem, ele tem conteúdo, ele tem experiência, ele tem relatos, ele tem coisas guardadas a 7 chaves, ele tem segredos entre ele e Deus, que faz ele crer que o circunciso filisteu não é capaz de barrar, zombar do exército de Deus vivo, tanto que ele parte para enfrentar esse camarada, porque internamente Davi, ele era um cara vitorioso, tanto que quando tentam pôr a armadura nele de Saul, e ele não consegue andar com aquela armadura, presta atenção, ele tira aquela armadura, tanto que quando Saul fala: cara, você é muito menino, você é muito jovem, você é muito garoto, ele diz: epa, peraí, Saul, quando o leão e o urso vinham pegar a ovelha do rebanho do meu pai, cara, eu lutava contra o leão e o urso, eu tenho aqui dentro marcas, testemunhos de triunfos, de vitória, e é justamente quando eu olho para esse triunfo interno, ele me dá bagagem, coragem, para eu partir para as guerras externas. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Deus quer que você seja um homem e uma mulher que triunfe internamente antes de você triunfar externamente, irmão. Presta atenção, quando Davi, ele falha, ele peca com Betseba, cara, Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o texto vai dizer que Davi passa uma semana com a cara no pó, se arrependendo, buscando a Deus, buscando a intervenção de Deus. Escute isso, Davi não é qualquer um, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas o texto vai dizer, cara, que Davi, ele se resolve internamente. Escute, e quando ele se resolve internamente, ele assusta os seus servos, porque os seus servos dizem assim: poxa, agora que a gente comunicou a ele que a criança morreu, achávamos que Davi iria surtar, iria ficar louco das ideias, mas não, pelo contrário, cara, Davi se levanta, se banha, se lava, troca roupa, vai para o templo, adora, se relaciona com Betseba, nasce Salomão. Pastor, o que o senhor quer trazer ao nosso coração? Antes de Davi partir para o triunfo após sua queda, ele se levanta internamente. Põe isso no seu coração, meu irmão.
O X da questão não é o que os seus olhos enxergam. O X da questão é o quão alto você pode chegar internamente. O X da questão não é o que os olhos do homem estão vendo. O X da questão é como você pode crescer internamente. O quão alto internamente você pode chegar, a ponto de Deus olhar para as suas falhas, a ponto de Deus olhar para o seu passado e falar assim: o seu passado não será maior do que o seu futuro. Será que você pode entender isso nessa noite aqui, meu irmão? Pessoas que podem estar aqui e não discerniram, estão muito focadas no externo, Marielle, estão muito centradas no que está acontecendo a olho nu, a olho do homem. Não é isso, Maria Eduarda, que Deus quer. Deus quer homens e mulheres capazes de, se possível for, entrar na caverna, vencer os seus demônios internos, seus gigantes internos, crescer, subir tão alto, a ponto de, quando os desafios externos aparecer, o que ficou para trás é ínfimo, é tão pequeno diante do que Deus tem para ele e para ela logo à frente. Deus te trouxe aqui para trazer algo ao seu coração. Tenho para você muitas vitórias externas, mas não antes de você triunfar internamente. Vencer sua compulsividade, seus traumas, vencer os demônios que têm que ser vencidos, vencer as palavras de maldição, vencer a autoacusação, vencer o erro, porque talvez um dia você achou que seria Deus, um dia você achou que seria o próprio Espírito Santo, porque talvez um dia você achou que seria o próprio Cristo, e você descobriu que por mais que você se santifique, se separe, você é um homem e uma mulher errante, que carece da misericórdia, da graça de Deus todos os dias. E você pode estar aqui com esse pensamento limitante, ou como alguns gostam de dizer, com essa crença limitante, mas o Espírito de Deus, Ele vive, Ele brada todos os dias, está trazendo ao seu coração as guerras que tem para você triunfar externamente, meu irmão, não será desfrutada antes de você vencer as guerras internas. Porque ninguém segura alguém que venceu internamente. Ninguém barra. Não dá. Você não consegue. Você não consegue barrar alguém que resolveu aqui dentro. Ninguém. Não tem nada melhor do que alguém que está resolvido aqui dentro. Cai 1000 à sua direita, cai 10.000 à sua esquerda. Os inimigos cercam. Surge o que tiver que surgir, mas um homem e uma mulher resolvido aqui dentro, Nicolas, resolvido, Anderson, aqui dentro, com a presença aqui dentro, cara, alinhado com o Pai aqui dentro, alinhado com o Espírito Santo aqui dentro. Pode não estar agradando o mundo aí fora, os amigos aí fora, mas está agradando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui, presta atenção, escute isso e põe isso no seu coração. Ninguém segura um homem e uma mulher resolvido com Deus e internamente vencedor. É por isso que quando a gente começa a vencer no secreto, a vencer no interno, isso começa a jorrar e transbordar no externo. Há uma frase que uma vez eu ouvi, que ninguém pode jorrar algo externo sem antes gerar isso no secreto. Porque é nítido, é natural, quando você encontra um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que no secreto, no interno, ele está triunfando, ele está triunfando. Chega uma hora que o que está dentro, o que está de fora, não suporta mais o que está dentro. Lembra daquela mulher que perdeu o seu marido, o seu profeta, o seu discípulo profeta, quando ela chega ao homem de Deus, e o homem de Deus manda ela entrar para o quarto, fechar a porta,
porque algo iria acontecer internamente. E chegou um ponto que o que havia de externo não conseguia mais segurar o que estava no interno. Todas as vasilhas foram cheias. A maioria das vitórias que Deus trará para a sua vida, primeiro devem ser conquistadas no interno, no secreto. No secreto. Guarde isso no seu coração. O verso de número 10 diz algo de Juízes 7. O verso de número 10 diz: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento, desça com o seu servo, vá até o acampamento dos midianitas. Se você está com medo de atacá-los, pastor, o que o senhor quer dizer? Havia medo em Gideão. Eu sei que você às vezes tem medo, porque eu também tenho medo. Olha o que o Senhor diz: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo, ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, depois de você ouvir essa declaração, depois de você ouvir o que eles estão dizendo, depois de você ouvir a declaração deles, você terá coragem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Havia uma declaração que o próprio inimigo iria liberar, e essa declaração que o inimigo iria liberar iria dar coragem. Eu quero dizer para você que Deus vai usar até mesmo a declaração que sai da boca do inimigo para impulsionar você, meu irmão. O próprio inimigo vai declarar o que Deus arquitetou e planejou para a sua vida. E quando você consegue capturar essa declaração, ela te impulsiona, ela injeta adrenalina, coragem, ousadia. Que essa possa ser uma noite que a própria boca do inimigo venha declarar o que Deus tem para a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, eu creio. Eu creio. Eu creio. Olha o que Deus diz: se você está com medo, desça até o acampamento dos midianitas, ouça a declaração deles. Depois de ouvir a declaração deles, você terá coragem para atacar. Que coisa mais louca, cara. Talvez você está aqui e o inimigo quer destruir você. Sabe o que Deus está dizendo? Pare por um segundo, ouça e reflita o que o inimigo está dizendo para você. Eu vou te destruir, Lucas, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Cara, então é por isso que o inimigo está louco para me destruir, porque Deus tem algo grande para a minha vida. Então eu sinto te informar, inimigo, você não vai destruir, porque você acaba de ser uma carta enviada pelo próprio Deus. Deus acaba de usar a sua própria boca para dizer que Ele tem algo grande para a minha vida. Meu irmão, você tem que conseguir silenciar a sua alma, aquietar a sua alma e ler nas entrelinhas o que o Espírito de Deus está te dizendo. Eu e você temos que adquirir a capacidade de crucificar e morrer para nós mesmos, a ponto de grande em nós ser o que Deus declara a nós, tem para nós. A declaração que ele ouviu, no verso 11 diz algo, Juízes 7:11, diz assim, verso 11 diz assim, meu irmão, escute isso: e ouça o que estiverem dizendo, depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo desceram até os postos avançados do acampamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que a declaração que Gideão iria ouvir iria mudar a postura dele. A postura dele era de, a princípio, acovardamento diante de algo que Deus tinha. Escute,
A postura de Gideão era se acovardar diante de algo que Deus estava dizendo. Quem estava dizendo não era o profeta do Pix. Quem estava dizendo, meu irmão, não era o youtuber. Quem estava dizendo não era o pastor Natanael. Quem estava dizendo não era o pastor da Assembleia, não era o pastor Batista, não era o pastor Calvinista. Quem estava dizendo era o próprio Deus, dizendo: olha, com os 300 que está nas suas mãos, eu vou livrar vocês dos midianitas. Mas mesmo Deus tendo uma declaração do que iria acontecer externamente, internamente, Gideão estava acovardado, amedrontado e intimidado. Tanto que o Senhor fala assim: se você está com medo, vai lá no acampamento deles. E o texto diz que ele desce. O Senhor diz: se você está com medo, desce, porque você vai ouvir uma declaração que vai mudar a sua postura. Sabe por que às vezes Deus permite você descer até onde está o inimigo e vê-lo cara a cara? Porque tem pessoas, meu irmão, que nem Deus falando, rosto a rosto, muda a postura. Deus tem que permitir encarar Satanás e ouvir da boca de Satanás a pessoa mudar a postura. É por isso que sim, tem pessoas que Deus permite quebrar a cara. Deus permite eu quebrar. Quantas das vezes eu já quebrei a cara, eu já errei, eu já pequei, eu já falhei, meu irmão, eu já dei com a cara na parede, eu confiei demais na força do meu próprio braço, eu confiei demais naquilo que a minha mão poderia fazer, e Deus permitiu eu quebrar a cara, Deus permitiu eu falhar, Deus permitiu eu conhecer a minha podridão, Deus permitiu eu conhecer o que eu tenho de pior, para que conhecendo o que eu tenho de pior, eu mude a minha postura. Eu me levanto e digo: é inadmissível, tendo um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por mim na cruz do Calvário, eu admitir estar onde estou. Lembra da parábola do filho pródigo? Lucas 15, 17. O cara cai em si na parábola. O texto de Lucas 15, 17 diz assim: caindo em si ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de comida? Caramba, e eu estou aqui desejando comer comida de porco. Levantar-me-ei a postura, irei ter com meu pai, e vou dizer para meu pai: pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, perdoa-me, estou disposto a ser tratado como um trabalhador comum. Meu irmão, e é justamente quando no pior lugar, no pior cenário, carregado com um peso de consciência, carregado com o peso do erro, da falha, no pior lugar, a parábola do filho pródigo diz que ele caiu em si, diante do cenário de escassez, sequidão, lavagem de porco, aquilo muda a postura dele. Então, há solução para homens e mulheres que tiveram que descer no mais profundo vale e ter que ouvir a voz do próprio inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Há esperança para você que pode ter falhado, pode ter errado. Há esperança para você que não consegue vencer essa tentação, que não consegue vencer esse pecado, que não consegue vencer essa impulsão da sua carne, esse desejo que precisa ser dominado e crucificado. Há esperança para você. Talvez essa noite você é alguém que desceu no mais profundo vale, mas Deus te trouxe aqui para falar algo a você. A própria boca do inimigo vai revelar os meus planos para a sua vida. Se você crê nisso, aplauda e glorifique o nome de Jesus. Preste atenção. A declaração que Gideão ouviu mudou a postura. Nós temos que carregar conosco declarações. Olha o que Davi faz, cara. Quando a galera fala assim: é Davi, a parada é o seguinte: você não consegue vencer esse gigante não. Sabe o que Davi faz? Vai lembrar agora o Telmo, né? O Telmo Viano faz muito isso na conferência, né? Ele fala: você quer conhecer alguém que separou da esposa?
e ficou um período separado, que acabou com uma igreja, aí ele faz, tira uma mochila, esse sou eu, esse cara, eu fiquei separado da minha mulher, eu fali uma igreja, aí ele põe de maneira imaginária, né? Ele põe uma mochila, ele abre ela e ele tira. Eu tenho experiência para falar sobre isso. Quando a galera vira para Davi e fala assim: Davi, pô cara, você é muito moleque, você não consegue vencer. Esse gigante é experiente desde a sua mocidade, ele tem um escudeiro que vai à frente. Davi carrega, você tem que ter, escute isso, você tem que ter essas declarações dentro de você. Você tem que ter a capacidade de abrir a sua mochila e falar: tudo bem, mas eu vou tirar aqui um dia, cara, eu estava no vale, o leão veio, eu venci o leão, cara, Deus me ajudou a vencer o leão. Outro dia veio o urso, cara, eu venci o urso. Sabe, diante desse desafio externo que está diante de mim, eu olho para as minhas conquistas internas e eu descubro que é possível. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Há muitas declarações do que eu posso fazer na sua vida. Você carrega muitas declarações do poder de Deus. Homens que Deus restaurou, mulheres que Deus restaurou, homens que Deus abriu portas, mulheres que Deus abriu portas, pessoas que Deus pegou no lamaçal e colocou na mais alta posição. Isso são declarações que carregamos. Sabe o que Deus está dizendo? Gideão, você precisa ter uma declaração capaz de fazer se levantar internamente. A gente precisa ter. A gente precisa ter alguma coisa. A gente precisa se lembrar do que Deus já fez, do poder, da capacidade, de que posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso ter muito, posso ter pouco, não importa se estou no alto ou se estou no vale, eu posso vencer. Você pode vencer. Deus tem poder para fazer na sua vida. Você pode sair dessa situação, porque Deus pode mudar esse cenário. A declaração mudaria a postura. Sabe por quê? Eu não permito, Juninho, eu não permito ser tão assediado pelos monstros internos. Sabe por que eu não permito-me ser enforcado, Gisele? Sabe por que eu não permito? Eu não permito as futuras psicólogas que estão aqui. Cadê? Isa, cadê a Julie? Está aí? Julie, cadê? A patroa está aí? Está não, né? As futuras, sabe por que eu não permito-me ser enforcado? Sabe por que eu não permito-me sucumbir às investidas? Olhe para mim. É porque eu olho para as declarações que eu carrego. Eu olho para o que eu já vi Deus fazer. Eu olho para o que eu vi Deus fazer, segundo as Escrituras, com Lázaro, sepultado há 4 dias, e Deus arrancá-lo daquele sepulcro. Sabe, eu olho para aquela mulher com fluxo de sangue, sofrendo preconceito, abandonada pela sociedade, mas eu vejo o toque de Deus na vida dela. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um bebê no colo do William, que tinha tudo para estar em um túmulo dentro de um caixão, mas está aqui sorrindo no colo do pai. Eu vejo o poder de Deus. Eu não posso admitir as investidas, o assédio do mal, o assédio do seu passado. Eu não consigo admitir a tristeza desse mundo. Eu não consigo admitir que os prazeres momentâneos façam-me sucumbir, faça-me colocar uma lápide em mim mesmo. Escute, para isso Deus te trouxe aqui. Tenha declarações. Tenha a palavra, trechos da palavra, pedaços da palavra, cravado no seu peito, cravado no seu coração, para você entrar na empresa, para você pegar a carta de demissão, meu irmão, para você pegar o resultado negativo que o médico vai te dar,
e você fala assim: mas eu não vou tombar, eu não vou sucumbir, porque o meu Deus, Ele faz nova todas as coisas. Pare de olhar para o que ficou para trás, pare de olhar para os seus erros, porque Ele só mostra, só me revela que ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Cara, a hora que a Lidiane estava ministrando disse: igreja, fecha um pouco os olhos. Igreja, fecha um pouco os olhos. Sabe o que o Senhor começou a falar no meu coração? Gente, nós não vamos encontrar em outro, nós não vamos encontrar em alguém, nós não vamos encontrar em um líder terreno, nós não vamos encontrar em uma placa bonita na porta de uma igreja em português ou inglês, nós não vamos encontrar em um ambiente com ar-condicionado ou ventilador, nós não vamos encontrar em uma mega igreja ou numa pequenina igreja aquilo que a gente só encontra na pessoa de Jesus. A gente precisa fechar um pouco mais os olhos. Eu não estou falando que nós temos que encobrir os nossos erros. Eu só estou dizendo que quando a gente descobre os nossos erros, Ele só revela que a gente depende mais do Abba Pai. Como foi ministrado no acampamento, do paizinho querido, do meu paizinho que cuida de mim. Cara, eu não sei como você entrou aqui, mulher, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o Espírito de Deus está te dizendo algo. Você precisa carregar uma declaração. Gideão desce, e a declaração que ele ouve vem da boca dos próprios inimigos. Dois começam a conversar, e na conversa um homem declara algo poderoso. 7:13. Gideão chegou bem no momento que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando montanha abaixo, até chegar no acampamento nosso, atingir a nossa tenda e tombar a nossa tenda e desmontá-la. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou. Agora, o inimigo, que era numeroso, intimidador, se revela aos olhos de Deus, segundo a declaração, como uma tenda tombada. O inimigo intimidador, numeroso como a areia da praia que não se pode contar. Ele próprio se revela como uma simples tenda tombada, virada de cabeça para baixo, por um pão de cevada que veio descendo montanha abaixo. O pão de cevada é o pão mais simples que se tem. O pão de cevada não é o pão de trigo, para quem tem mais condições. O pão de cevada é o pão mais pobre que se tinha, para os mais simples. Sabe o que Deus está dizendo? Um homem simples vai descer a montanha. Um homem simples vai descer a montanha com 300. E um homem simples com 300, um homem que é como um pão de cevada, um homem que é como um pão que ninguém dá nada, que ninguém acredita, vai descer a montanha com 300 e vai vencer o exército intimidador, numeroso como a areia da praia que não se pode contar. Então está tudo bem se você se sente pequeno, está tudo bem se você olha para a sua condição e você não passa de um pão de cevada. Quero te dizer algo: não duvide dos pães de cevada. Não duvide daquela portinha que abriu.
Não duvide daquele vendedor que tem um carrinho de cachorro quente. Não duvide daquela mulher que você vê chorando, derramando lágrimas na porta de um presídio, na porta de uma delegacia. Não duvide, não duvide de um adolescente que não tem muita articulação, que não sabe falar. Não duvide de um idoso, não duvide de uma idosa, não duvide de um acamado, não duvide de um morador de rua, de um drogado, não duvide de uma prostituta, não duvide. Todo o Evangelho, todo o Evangelho está revelando a você e a mim que há um momento que os nossos olhos têm que se fechar e não olhar para aquilo que a gente acha que pode ser feito, mas para aquilo que Deus pode fazer ser feito. Se você olhar para as pessoas que estão à sua volta, a maioria delas, aos seus olhos, não tem condições de viver o que Deus já revelou que elas vão viver. Esse tempo atrás eu estava com a Nete numa porta de uma casa com uma pessoa que nós amamos muito, mas a gente humanamente não consegue mais acreditar. Humanamente a gente está cansado, saturado, esgotado. E uma pessoa me ligou e disse assim: pelo amor de Deus, solta isso, desiste disso. Eu disse: olha, eu vou soltar o máximo que eu puder, mas o mínimo que eu conseguir segurar, eu vou segurar e eu vou tentar fazer, porque eu sei que Deus pode fazer. Sabe quando a sua vontade é soltar? Sabe quando a sua vontade é desistir? Mas você olha para a grandeza de Deus, você fala: ei, Deus pode fazer. O Evangelho quer trabalhar em nós de tal modo, a ponto de nós estarmos dispostos a soltar e ainda assim acreditar que Deus pode fazer. Gideão ouviu, discerniu. Quero caminhar uma comigo. Deus não quer pessoas que ouçam. Ouvir, todos ouvem. Dar ouvidos é diferente de ouvir. A boa semente que germina, frutifica, representa aqueles que ouvem e dão ouvidos. Ouvem e dão ouvidos. Ele ouviu e discerniu. Não basta você ouvir uma palavra como essa pregada por qualquer servo comum dessa casa. Somos todos servos comuns. Se você não discernir o Espírito que fala por meio dessa palavra, o Deus que é o dono dessa palavra, ele ouviu, discerniu, adorou, porque agora o interior viu o poder de Deus, e agora ficou fácil partir para a guerra. Quando você ouve e discerne, quando você ouve, discerne e adora, porque ele adorou, porque Deus quer dar aos que conseguem discernir as suas declarações a capacidade de adorar antes de acontecer, de adorar antes da porta abrir, de adorar antes do milagre acontecer. Quem ouve e discerne as declarações de Deus consegue adorar antes de acontecer. Eles não são Miriam, que vai saltar e dançar depois que Deus fizer, depois que Deus abrir. Eles vão saltar, dançar e adorar, porque eles ouviram e discerniram. Sabe o que Deus quer? Que você nessa noite já comece a adorar Ele, porque Ele tem o melhor lugar para você, a mesa. Deus quer que você comece já a adorar a Ele, porque Ele tem a melhor porta para você, o melhor lugar para você.
Pastor, não estou vendo, mas ouvi discernir, e eu já adoro antes de acontecer. Eu já levanto as minhas mãos antes de acontecer. Gideão ouviu que quando Deus quer, nem o maior exército te segura. Foi isso que Gideão ouviu, que quando Deus quer, nem o maior exército te segura. Ponha isso e vamos orar. Externamente, Deus estava fazendo, agindo, enquanto internamente Gideão não havia entendido. E enquanto Gideão não havia entendido que externamente Deus já estava agindo e fazendo, ele não conseguiu desfrutar. O desfrute ele estava perdendo. Quando internamente ele discerniu, entendeu, ele começou a desfrutar. Sua postura muda. Ele sobe ao acampamento e diz: galera, pega espada, pega escudo, pega lança, porque essa parada já é nossa. Deus usou a boca do inimigo para dizer que essa vitória já é nossa. Quem discerne internamente, desfruta rapidamente o que Deus tem para o externo. Não sei se você entende, mas esse foi o conflito de Tomé. Não vai dar para mim terminar essa palavra. Tomé tem uma série de relatos externos: Maria Madalena, as mulheres, os apóstolos, os anjos, a visita de Jesus na casa quando os discípulos estão fechados. E quando relatam para Tomé tudo que está acontecendo externamente, Tomé fala assim: não acredito, só acredito vendo. Só se eu ver e pôr meu dedo na ferida e no buraco, é ele mesmo, está furado. Presta atenção. Quando depois de 7 dias o Senhor visita novamente os discípulos, a primeira coisa que Jesus, após ressuscitar, faz na segunda aparição, e disse: Tomé, vem cá, põe o dedinho aqui, põe. Porque enquanto você não se levantar internamente, você não vai desfrutar externamente. O que eu quero trazer ao seu coração: Tomé, discípulo de Jesus, tem uma série de relatos do que Deus estava fazendo. No terceiro dia, no domingo da ressurreição, ele disse: só acredito, só vou crer se eu ver. E aí o Senhor, ele tem uma declaração a respeito de Tomé. E uma das declarações a respeito de Tomé é: para de duvidar agora, creia agora, pois a mão, então agora para de duvidar, não duvides mais. Sabe o que Deus está dizendo para Tomé? Enquanto internamente você não se reergueu, você ficou um nível abaixo dos demais que estão desfrutando. Essa é uma noite para você olhar para a cruz de Jesus e compreender toda a obra da redenção. Nós éramos desacreditados, sentenciados à morte eterna por causa do pecado. Mas a palavra diz que Deus nos amou de tal modo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós tomamos da ceia, eu vou chamar os diáconos para pegar a ceia, tomamos do pão que representa o corpo de Jesus, tomamos do cálice representando o sangue de Jesus derramado. Escute, vamos orar e encerrar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, pão de cevada,
desacreditado, desacreditada. Ei, falho, errante, pecador. Ei, você. Ei, Natanael, errante, pecador, ignorante. Você, meu filho, morreu por você, para que mesmo sem condição, sem capacidade, por meio do sangue de Jesus, por meio do seu sacrifício, nós pudéssemos nos reerguer. Essa noite para você se reerguer internamente. Essa noite eu vou falar para você falar assim: Jesus, me perdoa pelo meu pecado, pela minha falha, pela minha ignorância. Jesus, me ergue. Eu não sei como você entrou aqui não, mas Jesus está dizendo assim: eu uso pães de cevada. Eu uso pães de cevada. Eu uso pães de cevada. Eu uso os pães de cevada. Eu quero orar por você. Quero até fazer a ceia mais rápida. Não sei se vai dar aos diáconos Grande Pedro, Mazuca, mas para a gente tentar ser rápido. Eu não sei se dá para ficar um aqui à frente, outro mais no meio, outro mais lá atrás, para não dar aquela fila grande, para as pessoas ficam aqui, outro no meio, outro mais atrás, para não dar aquela fila grande, para inclusive você ir mais cedo. Você pode colocar sobre seus pés, igreja? Nós queremos participar da ceia do Senhor. Você que passou pelas águas do batismo, você que é de outra denominação, fundamentada em Cristo, passou pelas águas do batismo, está em comunhão com a sua igreja. A ceia não é para você que está perfeito. A ceia é para aquele que reconhece a sua indignidade. Porque se você se disser perfeito para participar da ceia, você já está pecando. Feche os seus olhos. Essa é uma noite para nós trazermos à memória o poder de Deus. Deus vai usar os pães de cevada. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse obter perdão dos seus pecados. Jesus foi moído pela minha e pela sua transgressão. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz repousou sobre ele. Nós consagramos os elementos da ceia, para que você que nessa noite vai tomar da ceia, possa no nome de Jesus, ao tomar do pão e do cálice, compreender: a sua limitação não te define, o seu pecado não te define, mas a sua decisão a partir da cruz te define. E essa é uma noite que a cruz de Cristo está diante de nós. O sacrifício de Jesus no Calvário está diante de nós. Se você entender o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há na morte e na ressurreição de Jesus, você vai deixar toda a incapacidade para trás, toda a pequenez para trás, toda a falha para trás, e vai se transformar a partir de hoje um novo homem e uma nova mulher. Enquanto nós adoramos de maneira carinhosa, cautelosa, eu queria que você, aos poucos, saísse do seu lugar e pegasse do pão, pegasse do cálice e voltasse para o seu lugar. Feche os seus olhos, declare isso, você pode. Você que pode
Jesus tendo reunido os discípulos e partindo o pão, ele disse: este é o meu corpo entregue por vós. O pão representa o corpo de Jesus moído pelas nossas transgressões. Nós, como igreja, temos que trazer à memória que sobre Jesus no Calvário recaiu o pecado meu e seu. Jesus, nós te louvamos porque você nos dá a oportunidade, amado, de obtermos perdão de nossos pecados. Será que você, como eu, pode pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pelo meu? Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me aproprio do perdão. Eu quero trazer à memória que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário em meu lugar para tomar sobre si o meu pecado. Em memória de Cristo Jesus, comamos todos do pão para a glória de Deus. Em seguida, tendo tomado o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança, uma nova aliança feita pelo sangue de Jesus, sangue que purifica, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, feche seus olhos. A ceia é para lembrar que nós, homens, nós humanos, sempre fomos insuficientes para nos livrarmos do pecado, e sozinhos não conseguimos. Foi necessário o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, e tomar sobre ele o meu e o seu pecado, tomar uma culpa minha e sua. Então, por favor, para de trazer pressão para os seus ombros, que já foram colocadas sobre os ombros de Jesus. Se perdoe, recomeça a partir de hoje, e para de dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente, porque ele morreu. E se você se arrepende, confessa e deixa dos seus pecados, ele diz: eu já não lembro mais. Em memória do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por mim e por você, tomamos todos do cálice para a glória de Deus. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Oh Jesus! Levanta! Levanta sua mão, uma palavra de gratidão. Oh, te amo, Jesus! Declare, 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 para nós encerrarmos, meu irmão. Declare, declare, declare. Declare, declare o poder que há no nome de Jesus. Oh, Jesus. Levanta suas mãos. Nós assim oramos e te agradecemos, ó Deus, por essa semana que se inicia, por essas famílias reunidas. Que coisa boa, Deus, ver pais, mães, filhos reunidos. Olha o Ellison, Deus, com sua família. Olha quantos irmãos, olha aqui o Greuton com a sua família na casa do Senhor. Quantas famílias, quantos jovens, quantos adolescentes, casais, homens, mulheres. Nós nessa noite te louvamos, porque recebemos essa palavra, Deus. Nós iremos vencer as guerras internas, porque externamente o Senhor já preparou um banquete à mesa. Nós assim oramos e te pedimos que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces consolações
o Espírito Santo de Deus seja agora e para sempre com você e sua família. Vai em paz, cumprimentando seu irmão, adorando. As mulheres procuram a Jennifer para inscrição para o congresso Mulheres Notáveis. Quarta-feira temos culto, sexta, 60 minutos.